Eu não sou grande fã de comemorações de aniversário. Não gosto de fazer muito barulho, nem de convidar todo mundo para uma festa. E meus amigos próximos sabem disso. Então normalmente eu faço algo mais discreto com a família e com eles. Certa vez, depois de jantar com a minha família, 3 amigos começaram a me mandar mensagem tentando combinar de sair. O Thiago tinha um Jeep e sugeriu que fôssemos fazer off-road em umas trilhas a meia hora de distância de casa. Era um parque estadual enorme, com trilhas largas o suficiente para dirigir, mesmo que tecnicamente não fosse permitido. Nós começamos no final da tarde, porque ninguém costumava ficar por lá. O Carlos e o João trouxeram umas bebidas para comemorar. O Thiago não iria beber, porque ele estava dirigindo. Depois de uma certa hora, a entrada do estacionamento do parque não tinha vigilância noturna, bastava mover um cone e passar. A gente só tomava cuidado antes de entrar para não trombar com a polícia. Depois de passar a guarita, vinha um trecho longo e estreito, de mão única, com mata dos 2 lados, até chegar num grande estacionamento aberto, cercado por árvores e de um lado um campo de futebol e um playground. O Thiago sabia exatamente onde entrar para pegar as trilhas, que, embora fossem para pedestres, eram largas o bastante para ele dirigir. Nós entramos só depois de checar se não haviam viaturas no estacionamento. No começo, o passeio foi divertido. Ele acendia o farol alto para enxergar melhor e nas partes mais esburacadas ia mais devagar para não raspar o carro nas árvores. Lá pelo meio da trilha, o Thiago desligou o Jeep e apagou os faróis, e ficamos sentados com a música tocando e passando as garrafas. A música estava alta, então quando todos achamos ter ouvido algo lá fora, ficamos em silêncio e nos olhando. O Thiago desligou a música e nos perguntamos: o que foi isso? Parecia um grito agudo. Ele ligou os faróis, mas não havia ninguém lá na frente. Ainda assim, resolvemos nos afastar um pouco. Paramos um pouco mais adiante e concluímos que devia ter sido uma raposa. Deixamos a música um pouco mais baixa e ficamos só batendo papo e bebendo mais. Em certo momento, meus amigos até cantaram parabéns bem alto para mim como uma piada. Um tempo depois, quando eu precisava fazer xixi, eu saí do carro para me afastar uns passos da trilha. No meio do caminho, eu jurei ter ouvido passos próximos. Eu voltei correndo e disse aos outros que tinha ouvido alguém. O Thiago ligou os faróis de novo e nós gritamos quando vimos alguém parado a uns 3 metros de distância do carro. Era uma mulher com um capuz. Esperávamos que ela fosse reagir, mas ela apenas recuou lentamente para dentro das árvores e sumiu. Foi então que o Carlos, meio zonzo, viu algo que nos congelou. Galera, estamos cercados. Começamos a olhar ao redor e havia pelo menos 3 outras pessoas com moletons e capuzes em lados diferentes do carro, todos nos encarando. Eles estavam em pé, na beira da trilha, entre as árvores. Carlos e João gritaram do banco de trás e viramos para ver um homem encostado bem fora do vidro traseiro, olhando para dentro. O brilho vermelho das luzes de freio iluminava seu rosto com uma expressão vazia. O Thiago engatou a marcha e foi o mais rápido que deu por cima da estrada de terra. Todos estávamos surtando e a saída da trilha parecia demorar uma eternidade para chegar. Quando finalmente chegamos no asfalto, eu nem preciso dizer o alívio que nós sentimos. O Thiago mandou todo mundo para casa direto. Desde então, pensamos se aqueles eram só outras pessoas que estavam curtindo a mata como nós, mas nada disso explicaria o comportamento deles. Eles ficaram parados, nos olhando, um deles até colou no vidro. Além de que, o grito que ouvimos provavelmente não era de uma raposa. De qualquer forma, repetir esse off-road noturno naquele parque nunca mais entrou nas nossas ideias. Eu nunca vou esquecer o 5º aniversário da minha irmã, mas não por um motivo positivo. A festa foi em uma casa de chá que fazia eventos temáticos de princesas para crianças. Eu, com os meus 11 anos, não queria participar das brincadeiras ou interações com as princesas, com medo de parecer infantil. Como um típico aluno durão da 6ª série, preferi ficar sentado no corredor, jogando no meu Nintendo DS. Foi então que uma mulher estranha se aproximou e perguntou: "Você é o filho da Glória, não é?" Glória era o nome da minha mãe, então respondi que sim. A mulher sorriu e disse que era minha tia Sara, explicando que provavelmente eu era muito pequena para lembrar da última vez que tínhamos nos visto. Ela começou a conversar, dizendo o quanto que eu tinha crescido, perguntando sobre a escola. Como eu estava acostumado com parentes distantes aparecendo de vez em quando, eu não desconfiei de nada e respondi normalmente. Foi então que a Sara comentou que havia trazido uma casa de bonecas bem grande como presente de aniversário, e pediu minha ajuda para carregá-la até o salão.
Ainda acrescentou que também trouxe um bolo e que eu poderia ser o primeiro a comer um pedaço caso eu ajudasse ela. Logo naquele momento, algo não parecia certo. Eu já tinha aprendido na escola sobre pessoas perigosas e sabia que aquela situação soava exatamente como uma tentativa de sequestro. Mas, por ela ser uma mulher, eu acabei confiando mais do que eu deveria. Eu concordei em ajudar ela, e eu até segui ela até a porta dos fundos. Quando chegamos lá fora, eu percebi que o carro dela não estava estacionado. Ele ainda estava ligado e tinha um homem no banco do motorista. Quando ela percebeu a minha hesitação, ela disse rapidamente que aquele era o tio Dennis e começou a me apressar para ajudar com a casa de bonecas, antes que o glacê do bolo derretesse. Foi aí que meu estômago gelou. Por que o Dennis não ajudava ela a carregar o presente? Para que manter o carro ligado quando tinham tantos outros lugares disponíveis para ela estacionar? Eu recuei e me recusei a seguir adiante. Nesse momento, a Sarah mudou completamente o tom de voz dela. Enquanto ela era amigável antes, agora ela se tornou autoritária, exigindo que eu fosse até o carro. Ela até segurou minha jaqueta, mas eu empurrei a mão dela e gritei para que me deixasse em paz. Seu olhar ficou furioso, e por um momento eu até achei que o Dennis sairia do carro. Por sorte, nesse exato instante, eu ouvi minha mãe e minha tia me chamando, bem alto. A Sarah correu para dentro do carro e os dois fugiram imediatamente. Eu disparei de volta para dentro do salão, encontrando minha mãe e minha tia no caminho. Eu contei para elas tudo o que tinha acontecido. A minha mãe me abraçou e pediu desculpas, tentando me acalmar, enquanto minha tia avisava os funcionários do local. O salão foi colocado em alerta e todas as crianças foram reunidas em uma única sala para garantir que ninguém tivesse desaparecido. Felizmente, todas elas estavam seguras. Mais tarde, a polícia veio conversar comigo. Eu relatei o máximo que pude sobre Sarah e Dennis, e os policiais prometeram entrar em contato caso houvessem novidades, mas nunca recebemos uma resposta. Até hoje não sabemos quem eram eles de verdade, nem como a Sarah sabia o nome da minha mãe. Eu prefiro apenas agradecer por estar bem, e nem pensar no que poderia ter acontecido caso eu tivesse seguido aquela mulher até o porta-malas daquele carro. Meu tio sempre teve boas condições financeiras e uma casa incrível à beira da água, com um quintal enorme e piscina. No meu aniversário de 21 anos, ele estava viajando e me deixou usar o quintal dele para dar uma grande festa. Como era uma data especial e eu queria comemorar de verdade, eu convidei todos os meus amigos e pedi que eles chamassem quem eles quisessem, desde que cada um levasse sua própria bebida. A festa começou às 8 da noite. O som ambiente do quintal era perfeito, e bastou conectar meu celular reserva para a música rolar. Pedi a todos que evitassem entrar na casa, a não ser para usar o banheiro. A ideia era manter tudo restrito ao quintal. Mas logo percebi que o número de pessoas crescia além do esperado. Amigos trouxeram amigos e, em pouco tempo, o quintal já tinha mais de 80 pessoas, algumas que eu nem conhecia. A festa durou até a polícia aparecer, chamada pelos vizinhos incomodados. Todos foram dispensados, menos um grupo pequeno de amigos próximos. E, aos poucos, até esses amigos foram indo embora, até restar apenas eu e meu melhor amigo. Meu tio proibiu que alguém dormisse lá, mas meu amigo estava completamente bêbado e mal conseguia ficar de pé. Eu achei que não teria problema em deixá-lo no sofá da sala. Eu tranquei os portões e a porta dos fundos e quando voltei, ele já estava apagado na sala de estar. Eu verifiquei o banheiro e subi para dormir em um dos quartos, ainda me perguntando por que meu tio era tão rígido sobre outras pessoas dormirem lá, já que a casa tinha quartos de sobra. Eu caí no sono bem rápido, porque eu estava embriagado, mas eu acordei cerca de 1 hora depois, ainda enjoado. Depois de vomitar no banheiro, eu ouvi passos vindo do andar de baixo. Eu fui até o corrimão da varanda interna que dava vista para o hall e vi uma figura imóvel, parada na escuridão. Eu chamei pelo meu amigo, mas logo percebi que essa figura não era ele, especialmente quando ouvi um ronco vindo da sala de estar. Tinha um estranho dentro da casa. Eu perguntei tentando soar calmo quem que era que estava lá, imaginando que pudesse ser algum convidado perdido da festa, mas eu não ouvi nenhuma resposta, só outros passos vindo da cozinha. Meu coração disparou, eu resolvi voltar para o quarto, trancar a porta e ligar para a polícia. Enquanto eu cochichava com o atendente, alguém tentou girar a maçaneta do quarto e bateu levemente na porta. Eu perguntei se eu deveria anunciar que estava ao telefone com a polícia, mas ele disse que não, que era melhor permanecer em silêncio e esperar. Perguntei também sobre meu amigo e, após uma pausa incerta,
O atendente falou que, se os invasores achassem que ele estava apenas dormindo, provavelmente não fariam nada. Eu esperei no quarto trancado, imóvel, até que a polícia finalmente chegou e conseguiu entrar pelas portas dos fundos, que tinha sido deixado aberta pelos intrusos. Eu desci correndo para encontrá-los e acordei meu amigo, que ainda estava bêbado. Depois de explicar tudo aos policiais, eles revistaram a casa, mas não parecia ter nada de valor que tivesse sido levado. Bastante tempo depois, meu tio me ligou e perguntou sobre um relógio que ele guardava na cozinha. E foi nessa hora que eu percebi que os invasores realmente tinham levado alguma coisa, e então eu tive que contar a história inteira. Meu tio não pediu para eu pagar pelo relógio, mas a partir daquele dia, ele nunca mais deixou que eu usasse a casa dele para fazer uma festa. E sinceramente, quem é que pode culpar ele por isso?